Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão bem interessante da lição 7 da CPAD para jovens. Sabe aquela relação entre a promessa que Deus fez para Abraão e a lei que Moisés recebeu, séculos depois? Como é que essas duas coisas conversam? É uma pergunta central, né? Como conciliar algo que parece tão diferente vindo da mesma fonte? Exatamente. E para entender isso, a gente vai olhar para Gálatas 3, ali pelos versículos 17 a 24. A ideia é, sacar a lógica do apóstolo Paulo e descobrir quem são, no fim das contas, os herdeiros dessa promessa tão antiga. Bora lá então. Ok, vamos começar a desenrolar isso. O ponto de partida de Paulo é que a aliança com Abraão veio bem antes da lei, né? 430 anos antes. Isso, Gálatas 3,17. Isso já joga uma luz importante na questão. Pois é, se as duas coisas vêm de Deus, como é que funciona? Uma lei que vem depois não poderia, sei lá, mudar um pacto feito antes? É aí que entra a sacada de Paulo. Ele usa uma analogia do mundo jurídico, muito boa, por sinal. Ele compara a promessa a Abraão com um testamento. Um testamento que já foi confirmado, sabe? Um testamento? Exato. Uma vez que está validado, uma lei que surge depois não pode simplesmente anular ou mudar os termos desse testamento. E a palavra que Paulo usa em grego, diatheke, é chave aqui. Não é um acordo comum entre duas partes. Um sinteke é mais como um pacto, uma disposição feita por alguém superior, Deus no caso, que estabelece os termos. Ah, entendi. Deus define, baseado na promessa dele e na fé de quem recebe, que foi Abraão. Justamente. Então a herança espiritual, que é o foco, vem dessa promessa, dessa graça aceita pela fé. Não vem por cumprir regras que só apareceram muito tempo depois, como diz o versículo 18. Faz todo sentido essa analogia do testamento, realmente clareia. Mas aí fica a pergunta, né? Se a herança já estava garantida pela promessa, pela fé, para que serviu a lei? Por que Deus deu a lei depois? Parece quase um passo extra se a promessa já resolvia a questão da herança. É uma pergunta crucial. E a resposta de Paulo é, olha, fascinante. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Gálatas 3,19. Por causa das transgressões. O que isso quer dizer na prática? Pensa na lei como se fosse um espelho. A função principal dela era definir o que é pecado, tornar claro o que era desobedecer a Deus. Só que isso é muito importante. A lei em si não tinha o poder de transformar ninguém. Ela não dava vida espiritual, não justificava a pessoa diante de Deus. O versículo 21 deixa isso bem claro. Entendi, ela mostrava a doença, mas não era a cura, ela definia o padrão, regulava a vida do povo, mas... Mas, principalmente, ela mostrava que ninguém conseguia cumprir esse padrão perfeitamente. Ela apontava para a necessidade de algo além dela mesma, algo maior. Certo, um diagnóstico preciso, mas não a solução final. Só que isso não criava um conflito? Lei e promessa, ambas de Deus, mas com papéis tão diferentes? Não parece contraditório? Paulo já esperava essa dúvida. E ele responde com muita força. De maneira nenhuma. Está lá no versículo 21. No plano de Deus, elas não são opostas. São, na verdade, complementares. Cada uma com seu papel, no seu tempo. Complementares, como assim? A lei era boa, era santa, mas era temporária. Tinha uma função muito específica. Servir como paidagogos. Lembra desse termo? Versículo 24. Ah, o tutor. Isso. Geralmente era um escravo de confiança que cuidava da criança, protegia, guiava, levava até o mestre. Imagina o impacto disso para a época. Nossa, é forte mesmo. Dizer que a lei, que era o centro da vida religiosa deles, era, na verdade, esse acompanhante temporário. Exato. Não era o destino final. A lei guardou, guiou o povo de Israel, mas o objetivo era conduzir até Cristo. E, ao mesmo tempo, a Escritura, ao dizer que todo mundo, sem exceção, estava debaixo do pecado, como diz o versículo 22, preparou o cenário para que a promessa se cumprisse de um jeito universal. Como? Pela fé em Jesus Cristo, acessível para todo mundo que crê. Essa imagem do paidagogos muda tudo realmente. A lei não era um caminho diferente, mas um guia apontando para Cristo onde a promessa se realiza. E isso leva direto para a questão: quem são, então, os verdadeiros filhos de Deus? Os herdeiros dessa promessa feita lá para Abraão. Versículo 26. O critério não é ser descendente de sangue de Abraão nem seguir a lei à risca. É a fé
em Cristo. É isso que conecta a pessoa a ele e, por consequência, a promessa. E é nessa união pela fé que tudo muda. Tudo. As barreiras caem. Paulo é enfático no versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem liberto, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que incrível! E a conclusão lógica é direta. Se você pertence a Cristo pela fé, então você é a descendência de Abraão. Você é herdeiro conforme a promessa original, versículo 29. Perfeito. Então, amarrando tudo que a gente conversou, a promessa para Abraão, baseada na fé, na graça, é o fundamento que não muda. A lei veio depois, não para anular a promessa, mas como esse guia, esse tutor temporário, que foi essencial para mostrar o pecado e apontar para Cristo. E é em Cristo que a promessa se cumpre para todo mundo que crê, sem distinção nenhuma. Exatamente. A lição reforça muito isso. A salvação é um presente. É uma herança que a gente recebe pela fé. É a fé que justifica e que nos torna filhos de Deus. A lei cumpriu o propósito dela direitinho, servindo a promessa, preparando o caminho para Cristo. Nunca foi inimiga da promessa. Pensando em tudo isso, fica muito claro, né? O coração da nossa relação com Deus, desde Abraão, é a fé. A lei teve seu papel, foi importantíssima, mas ela serviu a um fim maior, que se revela totalmente em Jesus. E isso mostra a fidelidade incrível de Deus com as suas promessas, né? E também o alcance universal do plano dele, que desde o começo era para abençoar todas as famílias da terra, tudo através da fé. Fica então uma reflexão para a gente levar, né? Se a fé é esse elo central que nos conecta à promessa original de Deus, mais forte que regras ou linhagem, como é que essa verdade deveria moldar a nossa vida espiritual hoje e a nossa forma de entender quem realmente pertence à família de Deus? É algo para se pensar, para além das estruturas que a gente às vezes cria.